Divino Mestre Jesus, amigo, irmão de todos nós, com alegria estamos de volta nesta segunda-feira para darmos continuidade às atividades, iniciando pelo estudo de Gênesis. Sejamos inspirados por Ti, orientados pelos amigos espirituais, para a realização do melhor ao nosso alcance, pelo conquista o melhor clima de entendimento, que as intuições favoreçam a nossa aprendizagem, o entendimento do texto de Gênesis. Pedimos um amparo e inspiração para toda a humanidade, a paz em todos os corações. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam, hoje e sempre. Muito bem. Vamos então dar continuidade ao estudo de Gênesis. Vamos fazer aquela leitura que temos feito. Estamos ainda nos primeiros versículos. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Muito bem. Estamos estudando o versículo 4. Versículo 5. E nós vamos continuar quando nós iniciamos o assunto sobre a tarde. Então, versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Nós já conversamos bastante sobre esses 3 pontos iniciais. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde então significa o longo período inconsciente que percorremos antes da iluminação, a eternidade pré-existente. A tarde é o piso para a nova manhã. Vamos lembrar que a tarde ainda não é noite, certo? A noite propriamente dita, nós podemos definir como sendo a partir daquele momento em que nós vamos gerando as imperfeições, que é a sombra, que depois teremos que reajustar. Porque na tarde, que para nós é a tarde, que é todo o período até o momento que a razão se abriu, nós éramos acalentados pela luz. Então não podemos dizer que era noite, certo? Era uma tarde. Só iam trabalhando com o símbolo. Porque a noite é o momento da dificuldade, desafio. Podemos trabalhar à noite. É verdade que tem muitos entendimentos, logicamente temos muitos entendimentos, mas podemos trabalhar à noite como o momento da treva propriamente dita, da sombra propriamente dita, que nós geramos a partir do momento em que nós, já beneficiados pela razão iluminada, não queremos seguir
os mandamentos. Então nós geramos a noite. Foi a tarde e amanhã. O dia, amanhã é o período em que o sol vai surgindo. Os primeiros movimentos da luz na nossa caminhada. Então aqui nós estamos falando mais particularmente do momento em que a razão se abriu, que aí vai haver o quê? Com a razão se abrindo, nós vamos lembrar que a luz não é algo abstrato. A luz é o mandamento que chega. O ensinamento que chega é a luz, que vai projetar claridade no mundo interior. Diferenciação entre o bem e o mal. O esclarecimento, né? A clareza do entendimento. Então, quando surge o momento dessa luminosidade do ensinamento, do mandamento, vamos colocar como os 10 mandamentos, é o momento para nós já entrarmos em outra dinâmica operacional. Para transformar os instintos que nós desenvolvemos ao longo da evolução nas virtudes. E é o objetivo, evolução em linha reta. Instintos transformar em virtudes. Mas, quando nós não queremos seguir os mandamentos, sabendo que já temos que seguir os mandamentos, não queremos praticar os mandamentos, consequentemente não vamos gerar virtudes, nós vamos desenvolver a imperfeição. A treva. Então, nesse momento aqui na Terra, quando a razão se abriu, didaticamente aí vamos colocar assim, com a presença de Moisés, que veio fazer aquela ferição, definido a partir daquele momento que a humanidade já tinha conhecimento da lei, conscientemente falando. Então definiu-se que a partir daí então começa o período das provas, expiações. Provas para quem? Provas para os novos que estão chegando, repletos de instintos, que já tiveram o contato social nas várias partes do globo, com no próprio clã, com os familiares, já tiveram exemplo de virtudes. Já receberam ensinamentos ali, ainda não sistematizados, digamos assim, dos seus patriarcas, das suas lideranças, mas chega um determinado momento em que o patamar global já está pronto para avançar. Então, isso que nós entendemos, e Moisés apresenta, a partir do decálogo, a lei na pedra, então a humanidade, coletivamente falando, já pode dar um passo. Evolução em linha reta para os novos, reciclagem para os recalcitrantes. Quem são os recalcitrantes? Os que vieram de outros orbes para a Terra, para reciclar, para desenvolver a sombra. Tá certo? Pode falar. Pelo fato do decálogo ter sido na pedra, tem um significado também, né? Sim. Porque já tinha naquela época papiro, o né? símbolo, vamos utilizar até do símbolo do conceito da Constituição, cláusula pétrea.
que é aquela cláusula que não pode ser alterada. Até porque não tem como você alterar a lei divina. Lei divina é inalterável. O que é o decálogo? Diretrizes, já temos falado aqui com muita frequência, diretrizes para direcionarmos os instintos, que são as leis que nós desenvolvemos, a força para progredir. Então isso é indestrutível, é transformável. Transformando instinto em imperfeição, nós vamos nos manter no plano do sofrimento. Aí é a treva, aí é a noite. Até que o espírito se canse de tanto sofrer ou de tanto ser transmigrado, por exemplo. E o sentimento, a virtude é que vai libertar da matéria. Virtude. Então, amanhã é o momento, quando surgem os primeiros raios da luz do sol, já é o momento de nós fugirmos da tarde. Fugirmos dos movimentos primevos da infância. Porque Deus, em tese, o que é sombra para nós, mas aquela sombra foi acalentada por uma luz, que é o determinismo divino, a misericórdia presente nos espíritos que nos coordenam as encarnações, é a luz. Luz presente. Então a luz está sempre presente, mesmo na treva. Mesmo na treva, vamos nas regiões de sofrimento, as regiões da sombra no mundo espiritual, tem espíritos luminosos ali trabalhando anonimamente, aguardando ali o momento de alguém manifestar um sentimento bom. Foi à tarde amanhã, o dia primeiro. Então, essa tarde aí representa amanhã do nosso espírito, e nós não tomamos conhecimento. Quando a razão desperta, quando nós chegamos na humanidade, desenvolvemos o pensamento contínuo, que a razão se abre, que nós vamos começar a identificar o bem e o mal, nós não sabemos como nós chegamos até ali. Fomos acalentados pela misericórdia divina, pelo determinismo divino. Não damos notícia. Não damos notícia. Embora tenha a força interna, né? Estamos falando aqui de um determinismo que é interno. Então, os animais já têm lampejos de pensamento, lampejos de sentimento, tudo que vai se tornar contínuo na faixa da humanidade. Contínuo, pensamento contínuo, sentimento também contínuo, uma unidade, porque o que é unidade? Pensamento e sentimento formando um bloco. O que é a dualidade? É a razão aberta para entender o processo. Então, nós só separamos razão, pensamento e sentimento, mas eles são inseparáveis. São inseparáveis. O sentimento está na gênese do pensamento. O sentimento está na gênese do pensamento. Aonde que existe o pensamento puro, vamos colocar assim, sem sentimento? No computador. Eles chamam de inteligência artificial, está ali nos processos, didaticamente falando, ali não tem sentimento. Mas no espírito não tem como separar
Só didaticamente. Vai emergir aquilo que você tem. Mas na prática, quando você pensa, o seu pensamento já está envolvido por uma emoção, por um desejo ou por um sentimento. Nós estamos aqui exercitando o autodomínio para perceber qual que é o sentimento que nos motiva. Motiva o pensamento. Então, o sentimento que está na gênese do pensamento? Porque o primeiro... Qual foi o primeiro sentido que o princípio inteligente desenvolveu? Sentimento. O tato. Sensação. Então o pensamento vai vir lá na frente. Lá nos animais, nas aves, por exemplo, já tem os lampejos de pensamento, corvo raciocina. Vai se desenvolvendo no plano dos mamíferos e alcança a culminância no reino ruminal. Certo? Então, aquele personagem de Star Trek, o Spock, aquilo é uma ficção. Ele é uma ficção. Tanto é que ele não tem o sentimento, quando explode lá no personagem, não tem aquelas crises, eles buscam manter aquilo contido. Mas é o que liberta, é o sentimento. O amor é que liberta. O que é o amor? É a bondade, a compaixão, a piedade, a misericórdia, a empatia, a resiliência. Isso é que liberta. O que aprisiona? O orgulho, a vaidade, a cobiça, a ganância, o ciúme, o melindre. O melindre que nós espíritos conhecemos muito. Nossa Senhora. Certo? Porque as pessoas se melindram por qualquer coisa. Se você faz uma repreensão justa, a pessoa melindra. Então, o espírito é o que mais entende. Não me toque. Sou intocável. De modo geral, é assim que acontece. O importante é a gente, porque muitas vezes, né, acontece algumas coisas que a gente fica melindrado. O importante é depois a gente refletir. Né? É um trabalho, né? Interno. Nossa, aconteceu alguma coisa, você reflete. Na hora você. Eu tenho muito disso. Hoje eu até estou um pouco melhor. E ficar chateado, ficar com raiva, tal. Mas depois eu vou refletindo, sabe? Porque a gente aprende com. É reconhecer o tempo do outro, não ser. E o nosso tempo também, entendeu? Porque tem certas coisas que acontecem com a gente. Porque realmente o que aconteceu fere sentimento. Então você tem aquela reação. Muitas vezes que as pessoas acham, né? Nós chamamos de negativo. Age, porque algo doeu. Né? Algo doeu por quê? Aí a gente tem que ver qual foi o sentimento nosso que foi atingido. Depois eu paro e vejo. Não, tem nada. Geralmente é o orgulho, né? Geralmente é o orgulho. A gente trabalha. A gente aprende com a doutrina espírita que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Espírito Lázaro. Eu procuro guardar sempre uma coisa que eu ouvi já há muito tempo, sem ir para a doutrina. Tem gente que já nasce na doutrina, né? Mas tem uns que não. Você entra com a doutrina entra em você, e aí quando a doutrina sai de você, você já está mais ou menos. Que é a virtude, certo? A situação, saber se relacionar sem se ofender. É identificar, né? É o processo de identificação. Porque a luz revela tudo. Então, às vezes a gente se considera muito bom. Muito bom. Aí a gente integra um grupo espírita, por exemplo, o coordenador ou o presidente. Cada tarefa tem a sua coordenação, dá alguma diretriz, dá algum recado, aí o outro já... Por quê? Porque aí já é o problema da desobediência. O problema é com a autoridade, porque tem muito disso
Por que acontece isso no movimento do meio espírita? Porque no meio espírita tem muita autoridade do passado que pisou na bola. Não teve humildade no passado, mandava. Aí eles querem continuar mandando, certo? Tem muito cacique para pouco índio. Sim. Aí não dá conta, sai da tarefa, vai para outra tarefa, vai para outra casa espírita, aí acaba fundando um centro espírita próprio, porque aí eu vou mandar. Aí o centro espírita próprio, eu sou diretor-presidente, pronto, está resolvido, vitalício. Ontem teve, né, a tarde do caldo aqui, não vou citar nome, né, mas aconteceu, assim, umas desavençazinhas. Aí eu falei assim, olha, antes de qualquer trabalho a gente tem que fazer uma prece. Aí juntamos todo mundo, fizemos uma prece, ajudou. Mas teve gente que se retirou. A obediência é o consentimento da razão e a resignação do coração. Eu vejo... Quando nós não temos humildade, quando a humildade não está ainda forte, o que é que prepondera? Orgulho, vaidade, o melindre, o ciúme, a inveja. Aí você tenta apaziguar, acalmar, mas... Diga aí, Elana. Eu vou fazer um comentário que dentro do grupo da sopa, inclusive... Sem citar nomes, né? Sim. Tem muito posicionamento político e tudo contrário à doutrina. Calado, Exatamente. Então, assim, infelizmente, a gente vê uma coisa acontecendo debaixo dos nossos olhos. Não é lá, é que a aqui. discussão aí vai aumentando e não leva nada. O mais difícil é entender a doutrina e vivenciar a doutrina e acreditar na doutrina. Exatamente. Mais do que no sistema político A gente preferido. se conscientizar e a gente fazer por nós, né? Porque a gente está Consentimento da preocupado em pensar razão. o que o outro faz, mas o que eu posso fazer, né? Eu não tenho que estar preocupado com a luz do outro, né? Eu tenho que estar preocupado com a minha luz. Exatamente. A minha luz é que vai, de repente, refletir ou vai, né? Que a doutrina espírita bem compreendida, ela nos diz o que temos que fazer no mundo. E isso baliza até o posicionamento político. Sim, e tudo. Tudo. Mas isso é o trabalho de cada um. Cabe a razão. Cabe a nós divulgarmos os preceitos espíritas repetitivamente, por isso que eu repito muito, por isso que eu cito. Porque quando você não cita, não embasa no livro dos Espíritos e Evangelho, você já começa a colocar a sua opinião pessoal que vai estar ligada a uma preferência política que muitas vezes é oposta ao postulado espírita. Exato. Mas isso é o trabalho de cada um descobrir. Cada um vai descobrir o que está de acordo e o que não está de acordo. O Allan Kardec, certa feita, quando saiu da Sociedade Espírita de Paris, que ele viu um mendigo na porta da sociedade, num dia chuvoso, Eu lembro que eu passei. ele parou e olhou e falou assim, o que o Espiritismo pode fazer para melhorar a vida desse indivíduo? Melhorar a vida desse indivíduo. O que ele está dizendo aí? Para bom entendedor, um pingue é letra. O que vai acontecer na Terra quando a caridade e a fraternidade predominar nas relações humanas? O que vai acontecer? Mudança da política, mudança das doutrinas políticas, dos sistemas econômicos, de tudo. Acho que nem guerra, talvez. Lógico. É por isso que é o trabalhar, Lógico. é o trabalhar do sentimento. Trabalhar do Colocar sentimento. Tudo que nós estudamos, né, o Evangelho de Jesus, nós colocamos dentro de nós para depois sair em todas as sequências de religião. Eu falo muito isso. Que bom que Kardec colocou fora da caridade nossa salvação. Porque se ele tivesse colocado fora do espiritismo não a salvação, nós estávamos meio lascados. Estaríamos sim. Porque tem espírita que acha Estaríamos que, sim. por ser espírita,
está acima de qualquer doutrina. É. Isso não é isso. Lógico que não. Hein? Não foi É excluído melhoria à de toa, cada né? um. Quem está acima é o que mais ama. Mais ama. De cada um. Então vamos lá. Então, e foi à tarde, amanhã é o dia 1º. Então, o dia 1º, nós estamos estudando aqui a formação do quê? Do mundo em 7 dias. Então, aqui é o dia 1º, primeiro dia da semana, de uma semana de 7 dias. Então, nós estamos falando aqui de um ciclo centenário de evolução. E nós estamos vivendo, por exemplo, quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, em que época viveu Adão, questão 51, e os Espíritos respondem, mais ou menos na época que ele ia assinalar, 4.000 a.C., 4.000 a.C., mais 2.000 depois de Cristo, 6.000 anos. Então nós estamos entrando no 7º milênio da razão desperta, da semana adâmica, que é a semana da razão desperta, semana da iluminação da razão. Então nós estamos vivendo o último dia. O último dia é o dia da conquista do descanso, é o milênio da regeneração. Nos mundos regeneradores, a alma encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. O repouso não é o repouso de ficar ali na relva, chupando uva, vendo os anjos voaçando pelo céu. O repouso é a plena irradiação das virtudes, que dá repouso interior ao espírito. É a paz. Porque acaba o ciúme, acaba a inveja, acaba o orgulho, acaba a desobediência, acaba o melindre, acaba a ganância. Aí é um trabalho sem cessar. Por isso que é o repouso. Não tem inveja, não tem violência, não tem delinquência. Quando será? É um mundo diferente desse mundo que nós estamos vendo aqui ainda. E nós temos lampejos aqui e acolá. Diferente, por isso que vai demorar ainda. Temos muitos problemas na Terra para resolver. Nós não vamos resolver até 2057. O máximo que vai acontecer a partir de 2057 é o quê? Espíritos complicados não reencarnam mais. É o máximo que vai acontecer. Espíritos bons chegando para E os bons reencarnando nas vagas que vão surgindo. É o máximo. Não vai ter hecatombe que vai transformar a Terra em quantos anos falta? Para 33 anos? É muito pouco. É pouco, é. Mas É por pouco isso- você por pensar isso que que numa tem que próxima haver. encarnação você já vai pegar a Terra completamente diferente. Com certeza. Porque Mais se ou você menos, já- né? mas se Depende você de já- quando você vai reencarnar. Mas se já tem aí os espíritos que não vão reencarnar, os maus, e tem a chegada dos bons. Sim, mas tem os maus têm os filhotes que estão aí na faixa de 20, de 16, 15 anos. E tem a geração que ainda vai, talvez. Você está vendo aí o que gente de 15 anos está fazendo na Terra. É. Mas você vê pelas criancinhas que estão chegando. Criancinha é uma coisa, Não. adolescente é outra. É. Você tem que esperar chegar na adolescência É. para ver o que é que vai dar dali. O que é que vai dar. Mas acho É, que sabe por na- quê? Conforme o direcionamento. Porque nós aprendemos com Emmanuel. Quando ele trabalha o tema da educação no livro Caminho, Verdade e Vida, Educação no Lar, somente um espírito que conquistou a consciência da paternidade divina, consegue fugir à lei da qual, a lei segundo a qual os filhos sempre imitarão os pais, mesmo quando esses forem perversos. Então, calma. Não, pois é, eu estou falando o seguinte. Porque tem muita gente perversa que tem filho, Aham, e os filhos imitam. isso. Eu estou falando Certo? o seguinte, conforme a família, o direcionamento que é dado, É. se tem uma vida, né, também Oi. de... Né, Por isso que eu quero desanimar ninguém, não, mas vai demorar. Não demora. Porque essa perversidade
ela não é só essa perversidade de matar, roubar. Sim. É o trabalhar dentro, é o que emerge. Tem, por exemplo, tráfico de drogas, Vai demorar a passar isso. né? pedofilia, É dinheiro fácil. e vai por aí. Orgulho. Para não falar outras coisas. Quando é que nós vamos conseguir resolver isso na Terra? Só quando esses espíritos estiverem banidos. O Santo Agostinho deixa claro. Quando tiver banido o orgulho e o egoísmo. Como é que você bane o orgulho e o egoísmo? Por um decreto? A partir de hoje o orgulho e o egoísmo está banido. Não, quando você bane aqueles que são orgulhosos e egoístas. Que não conseguem se transformar. Por Aí, isso que eu estou te falando, vai além dessa questão até das drogas, de tudo, porque pode ter muita gente aí que não mexe com droga, não Sim. faz nada, mas é o puro do orgulho, do egoísmo, Sim. do invejoso. quer se dar bem na vida de qualquer jeito. sentimento, é. Então tem muito, calma, vamos ter calma. Não quer desanimar ninguém não, mas tem que ter calma. Tem que ter, estar focado no nosso mundo interior, no bem, e não preocupar com a coletividade, não. Deixar, porque a coletividade está nas mãos de quem? De Jesus. Nós sabemos mais do que Jesus? Então a gente tem que ter calma. A gente desanima de vez em quando. Eu falo para vocês, compadre, eu desanimo de vez em quando, lógico. A gente desanima porque... Nós temos recursos, né? Para ser melhores. Mas Sim. sabe que às vezes a gente desanima? Porque a gente vai trabalhando sentimento, né? Sim, Aí vem a prova, né? sim. Ah, claro. Aí tem horas que a gente até consegue passar em uma, né? Aí vem outra. Aí você vai e leva a bomba. Aí você tá desanimado. Até você... Não, vambora, levanta. Sim. Então nós estamos no primeiro dia, nós aqui já estamos na reciclagem, tá? Lembrando para vocês aí. Nós já estamos aqui na reciclagem, hein? Nós que, pelo menos alguns aqui, viemos de outros mundos, já passamos pelo Moisés lá no outro mundo, pelo Jesus lá no outro mundo, estamos reciclando. Aí reciclamos Moisés, Jesus, agora a doutrina espírita, e reciclagem. Porque nós somos da turma recalcitrante. Eu estou no reciclagem mesmo. Estou na linha de frente do espiritismo, da mediunidade, por exemplo. Nós estamos na turma somos a turma da reciclagem. Fui criada por 3 famílias. Estou na reciclagem. Estou na reciclagem. Reciclagem. Então, o dia 1º essa luz que chega amanhã, o dia 1º é o primeiro dia da semana, a luz que chega, só que essa luz que chega, amigos, a luz que chega, a luz aqui nós estamos falando da luz do sol, mas o símbolo é a luz espiritual. Nós estamos falando aqui da luz espiritual, da luz que ilumina o mundo interior. Essa luz, ela não chega de uma maneira inequívoca, extraordinária, insofismável para nós, não. Eu sou a luz que vinha ao mundo. Quem foi que disse isso? Jesus. Então, quando Jesus chegou, foi um desafio para todo mundo. Para nós que estávamos lá 2000 anos atrás, desafio. Foi desafio até para os judeus que tinham conhecimento, que esperavam o Messias. Não foi? Lógico que tinha outros, os gentios, que eles reconheceram a luz e pronto. Então a luz não chega da maneira que nós queremos, não. Ela chega de forma... Pô, eu vou concordar com esse elemento aí que anda com os leprosos, que anda nas estradas poeirentas, que fala de amor, fala de Deus, fala de amor. Eu gosto de montar no cavalo, usar a espada, colocar o elmo, passar por cima. Como é que eu vou abrir mão disso? Como é que pode ser desse ser o Messias? Não, para os romanos era louco.
Mas o romano ele era E louco. se ele viesse hoje, a gente não acharia que ele era louco Eu também, penso não? nisso também. Nós já temos condição hoje de... Não. Não, mas eu tô falando a gente que é espírita, sim, mas a maioria das pessoas... Sim. Tem muito espírita que não ia reconhecer, não. Também Eu acho. nem acho. Mas quando você estuda a fundo, profundamente, você está Até uma questão- focado no que é o espiritismo mesmo, raiz, você identifica os missionários Uhum. que fazem o bem, que amam o próximo. Você identifica, independente de religioso, Da situação social. de ser ateu, ser materialista, você identifica quem está fazendo bem no mundo. Não tem uma Ou nós não questão somos capazes de identificar? do livro dos Espíritos, que a gente identifica um espírita pelas suas obras. Então, se a gente identifica um espírita, a gente vai conseguir. Conhece-se. No mínimo, E Jesus foi claro, conhece a árvore pelo fruto. exatamente. Uma árvore boa não dá maus frutos. Uma árvore má não dá bons frutos. Jesus é que falou isso. São obras, E conhece palavras, a ti mesmo, né? pensamentos, palavras, atitudes e ações. Que são as obras. Não adianta o elemento falar que segue a Jesus, que prega a Jesus. Vamos ver as obras. Jesus falou para os seguidores: observai os fariseus, fazeis tudo o que eles dizem, mas não o que fazem. Então a gente tem que saber identificar se o que a pessoa está fazendo está de acordo com, serve como exemplo para mim, com base no conhecimento que eu estou aqui quebrando a cabeça para entender. Era muito interesse, né? Lá deles também. Nossa. Então, o dia 1º é o dia de nós recepcionarmos a luz que vai chegar aqui na prática, é o quê? Uma semente. Eu sou o semeador que saiu a semear. Então, a luz de Jesus para nós, a luz que ele já tem, que é expressada por palavras, atitudes e ações, para nós é uma semente que nós vamos ingerir. Gostei desse exemplo dele. Pronto, a semente eu coloquei na terra do coração. Esse elemento aí é megalomaníaco, tem algum distúrbio aí, pronto, rejeitei a semente, terra árida, pedregosa, né? Não, Cheia de pedras. Quais são as pedras? Orgulho, vaidade, ganância, cobiça, que são os enquistamentos dos sentimentos. Pedras. Aí vai ficar para os milênios. Os adubos negativos. Vai ficar para os milênios. A semente não Os milênios. vinga. Como nós aqui, 2000 anos depois, Passamos por temos visto Jesus lá. Então é a semente. Então, esse primeiro dia é o da recepção da semente. Eu recebi a semente. Agora eu tenho que fazer o quê? Apropriar-me da semente. Que é o momento do segundo dia, como nós vamos ver aqui. Apropriar dela. Para ela poder germinar, crescer, florescer, frutificar. Aí o fruto é que é o repouso, que é a obra. Mas vamos com calma, vamos lá. Então, Ô, Júlio, só uma dúvida. A recepção da semente já pressupõe que tem luz, já tem luz, né? Ou a semente já que tem. vai trazer a luz? É porque a semente você recebeu na terra do seu coração, já tem a luz, que é o ensinamento que você já... Adquiriu. Então já tem na consciência. A semente é o próprio ensinamento. Ensinamento, tá. Você vai desenvolver também, né? Vamos colocar que a semente é um coágulo luminoso que vai crescer dentro de você Ponto de luz. à medida que você vai praticando. Nós já nascemos com a semente. Porque aquela semente é a luz que Jesus irradiou pelo exemplo, pelo ensinamento. Então é uma luz coagulada que entra no nosso coração, à medida que a gente vai praticando, que vai melhorando o sentimento, a luz vai crescendo. Entendi.
Então a luz, por isso que é desafio, por quê? Porque eu tenho que concordar com Jesus, porque Jesus, ele não se apresenta luminoso, com toda a sua glória, com as carruagens, com os anjos celestiais, Moisés e Elias, os profetas do lado, para que os fariseus, os outros ali reconhecessem, olha aqui. Não, ele vem como um elemento misturado ali no povo, andando pelas estradas, andando com populacho. Então ele contraria um sentimento já vigente. Então não teve casamento de sentimento. Então por isso que é desafiador. Desafiador. E nem tanto para nós mais, que já estamos aqui numa reciclagem pelo Espiritismo. Nós enchemos a boca para falar que Jesus é o tipo mais perfeito, que Deus nos tem oferecido, para nos servir de modelo e guia. Nós enchemos a boca para falar. Mas nós estamos seguindo de fato? Concordamos? Concordamos? Na prática mesmo? Não é no campo mental, não. Na prática ali, corpo a corpo com o semelhante. Por isso que as áreas têm que ser razão e sentimento, tem que estar assim. Equilibradas. Entendeu? Porque nós analisamos as pessoas, muitas vezes, pela aparência. Pelo que ela tem, não o que ela é. Nós depositamos muito mais nessas pessoas do que naquele que está ali, ó. Margem. A lei de amor, aqui no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. O que é o amor? É o somatório de todas as virtudes. Somatório de todas as virtudes é o amor. Por quê? Por que é o somatório? Porque eu vou usar cada parcela desse amor totalizado em função da necessidade. Um precisa de compaixão, o outro é empatia, de acordo com o momento e circunstância. O outro é energia serena no campo da educação, o outro é o perdão. Então, cada momento eu vou utilizar uma parcela do amor para eu desenvolver esse amor. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E os sentimentos são os instintos que nós desenvolvemos nas faixas animais. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Progresso intelectual, que é o primeiro que fazemos. Então, qual o progresso intelectual aqui que nós já fizemos? Adoção do Espiritismo, como filosofia de vida. Então, eu tenho que elevar os instintos à altura desse conhecimento. Elevar. Que é o domar as inclinações más. Os instintos do roubo, da cobiça, do adulterar, do dizer falso testemunho contra o próximo. Por isso, então, que tem esse disparate, por exemplo, um cientista, às vezes, ainda não aceitar o espiritismo, ou seja, ele desenvolveu a inteligência, mas... Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Isso aqui é uma lei. Qual que é aqui a chave do entendimento? Progresso feito. Progresso intelectual. Qual o progresso intelectual que eu fiz? Foi a adoção do Evangelho, do Espiritismo, por exemplo? Não. Ou foi o das filosofias do mundo? Filosofias do mundo.
Então, o que vai puxar o sentimento para o nível daquele desenvolvimento intelectivo que eu fiz é a ideia. Vamos supor que é o meu progresso, que eu dediquei todo o meu progresso para desenvolver as filosofias utilitaristas do mundo, o materialismo. Então, meus sentimentos vão seguir nesse rumo. Suprassumo. Podemos falar aqui de um suprassumo complexo que tivemos no século XX, nazismo. O nazifascismo. Tivemos a criação do fascismo. O que é o fascismo? Uma filosofia política que nasceu de um coração perverso, que quis impor à coletividade os seus propósitos pessoais. Então ele elevou, entre aspas, os seus sentimentos à altura daquela filosofia de vida. E aqueles que comungavam junto? Gostaram? Foram. Ah, esse é o meu líder. É esse que eu estava esperando. Que casou com os anseios racistas, materialistas, de ódio que a pessoa já tinha. Aí tivemos o nazismo. Aconteceu ali com Jesus, né? Naquela hora. Exatamente. Então é um progresso feito. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Nós queremos libertar de quê? Ó, 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios que nós acabamos de falar. Quando Jesus se apresenta e eu não quero seguir Jesus, eu vou seguir outras coisas. Tomara que eu siga um outro filósofo benemérito, bondoso, humano, porque se eu vou seguir outros, eu vou multiplicar aqueles exemplos. Eu vou balizar meus sentimentos de acordo com... Então eu vou achar bonito quando um elemento fala coisas descabidas, eu vou achar bonito. Coisas contrárias ao belo, ao bem que nós aprendemos a cultuar com o Espiritismo. O culto do bem e do belo, cujo padrão é Jesus, está aqui no dissertação de Paulo, no questão 1009, que é o padrão do bem, do belo, do nobre. Estudar o Espiritismo não é fácil não, e nem praticar, né? Porque muitas vezes nós deparamos muitas vezes pessoas que hoje são ateus, né? Nesse momento estão ateus, mas eles fazem muito mais caridade do que aquele religioso que está. Nós temos que olhar a obra. Temos que olhar a obra. Hoje ele está ateu. Alguma coisa aconteceu, ele ficou de mal de Deus, ficou de mal de Jesus, ficou de mal. Mas ele está na nossa frente pela obra. Mas ele está trabalhando ali. Vai ter um momento que ele vai despertar e ver. Exatamente. Na física acontece às vezes isso, né? Quem faz física começa a titubear, tem umas dúvidas quanto a Deus. E quando não está vivenciando ainda, tem dúvida. Quando começa a vivenciar, a dúvida acaba. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gozo das riquezas. Então, tem filosofias de vida, sistemas políticos, que incentivam o desenvolvimento da ambição, o gozo das riquezas, e aí nós temos o egoísmo e o materialismo, a ambição, o consumismo,
e tudo que nós vemos no mundo hoje. O Espiritismo aponta para um outro lado. Quando a caridade, a fraternidade predominar entre os povos, então o mundo será diferente. Está aqui tá na codificação. Então, continuando aqui, ó. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, assim como o amor resume as virtudes, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Qual que é a origem do homem? Princípio inteligente, mineral, vegetal, animal, hominal primitivo. Só tem instinto ou não tem? Sim. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Corrompido. Avançado e corrompido. Então aqui já desenvolveu a razão, não concordou com os ensinamentos que ele recebeu para direcionar os instintos, então ele se corrompeu. Transformou instintos em sensações, orgulho, gosto pela riqueza, vícios, sensações grosseiras, busca de sensações grosseiras, sensações físicas. Quando mais avançado e corrompido, só tem essas sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Instruído e depurado. 10 mandamentos. Eu quero me instruir pelos 10 mandamentos? Se eu quiser, eu vou depurar, transformá-lo. Eu não vou nem desenvolver em perfeição, porque eu vou transformar instinto em virtude ao longo das existências. E assim a gente vai modificando. Que a evolução é linha reta. Aí nós vamos modificando a nossa visão diante do mundo, pela questão da misericórdia. Porque antes a gente, eu falo por mim, quando eu via na televisão essas pessoas massacrando, matando e tal, não, porque lógico, o que eu vou falar é o seguinte, hoje eu já olho com um olhar de misericórdia. Não que, porque a vontade que a gente tinha antigamente era o quê? Tomara que morra. Né? Agora aqui, ó, aí. o ponto em que toca no plano social, porque os espíritos são inteligentes. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Pois é, quando eu li isso, eu fico pensando na distância que a gente está. Por isso que eu digo para vocês, está muito longe. Não vai desanimar ninguém, não. Extingue as misérias sociais. Não é miséria espiritual, não é miséria mística, não é miséria filosófica, não. É miséria social. Lembro de Kardec olhando o mendigo lá na porta da sociedade espírita. O que a doutrina espírita pode fazer para melhorar a vida desse elemento? Como a gente é capaz de fazer mal para a gente mesmo. E é por isso que nos mundos de regeneração, perfeita equidade preside as relações sociais. E hoje, assim, eu vejo e sinto na pele onde eu moro, pessoas, né, as moças, os meninos, né, às vezes quando eu vou sair para levar os meninos, aí elas estão chegando, sei lá de onde que chega e tal, você vê que ela está totalmente fora do contexto, fora aquilo ali, sabe? Já tem um sentimento de compaixão. Mas o mundo todo está passando por situações de transformação, né? Tanta coisa. É para transformação, nós estamos aproveitando? Pois é. É igual quando eu vejo a Margarida falando isso, eu Estão vejo aproveitando? uma construção A mirabolante de no estádios, México. de milhões, né? Com essas Olimpíadas, com tudo. Para onde poderia ir esse dinheiro? Acabar com a injustiça social, acabar com tanta coisa. Porque a fraternidade e a caridade ainda não predominam no coração da humanidade. Não adianta. Por causa do nosso sentimento, orgulho. Na época da escravidão, por que a maioria não queria? Justamente por causa disso, por causa do orgulho. Eu que vou para a lavoura, eu que vou lavar minhas coisas, eu que vou isso, orgulho.
Né? Então é onde nós temos que parar e pensar, porque agora nós sabemos também, né, que a gente tem que ir para o fundo do poço, né? Nós estamos ainda de contramão, né, da parábola do filho pródigo, nós estamos ainda gastando tudo que tem. Nós só vamos parar na hora que, né, na hora que a gente vê e fala assim, nossa, nem a comida dos porcos eu posso comer mais, eu tenho que voltar para casa do meu pai. Aí é a modificação. Então nós temos aqui, só para casar com esse movimento do primeiro dia da luz, nós podemos voltar e viu Deus que a luz era boa, aí é o Deus interno. Deus interno que começa a sentir os efeitos do ensinamento praticado e vivenciado, porque a gente já começa a sentir uma mudança, os efeitos, a satisfação, um bem-estar, uma alegria, quando a gente consegue uma vitória sobre um sentimento complexo. Então, e viu Deus que a luz era boa. Só depois é que a gente vê. Pois é, viu Deus que a luz era boa. Deus já é a luz. Isso aqui é o Deus interno. Tudo tem que ser bem. Deus interno. Não, pois é. Mas quem lê assim no pé da letra, se não tivesse. Mas daí dá a imaginação assim, e viu Deus que a luz era boa. Então Deus não sabia o que era luz. E viu, iluminou, Porque aqui está em maiúsculo, mas tudo, isso aqui é uma parábola, certo? Aí nós podemos dizer que são os espíritos trabalhando, porque quem atua são os espíritos. E muitas vezes, quando nós estamos trabalhando, nós estamos ainda, né? A gente não consegue ainda fazer uma coisa, trabalhar o instinto, né? Aí vamos supor, quando você consegue, às vezes você tem sempre aquele impulso, né? Bateu, levou. Aí você aprende o que não é ali. Você aprende o que significa quando Jesus pede para a gente dar a outra face. Aí tem uma hora que você vai, recebe e você já começa a silenciar. Aí você percebe, E viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que a luz era boa. Gente, eu não revidei. E evitou problemas que poderiam levar para consequências complexas. E vou tendo outras provas. Aí você vai vendo. E nessas provas, você vai só melhorando. Porque você percebeu. Nesses momentos, eu sempre lembro do povo lento com relação ao filho dele. Que ele foi sequestrado por quê? Porque o irmão tratou o outro. Exatamente. E aí, eu sempre penso nisso. Eu falei assim, olha, se eu engolir e fizer prece e tirar o sentimento negativo, vai dar muito mais certo do que ser revidado. E aquela ação orgulhosa teve consequências. Muito graves. Nossa, foi. Ele mesmo ficou cego no final da existência, pelo próprio filho criado pelo outro lá, sem saber que ele era o pai dele. E o desencadeou praticamente tudo. Ali ficou triste, ficou entendeu? Por causa de uma ação. Isso aí. Bem, nosso horário chegou ao final, que Jesus nos ilumine e possamos estar de volta na próxima semana.